Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora, enquanto eu descarrego essa carga aqui, eita, vamos enchendo o bicho velho, vamos enchendo o chupinho. Logo mais nós vamos entrar no assunto principal do vídeo, um assunto muito interessante, falando sobre seguro e sobre áreas que a gente não consegue plantar por excesso de umidade. Um assunto aí que vários produtores podem ter interesse. Pessoal, o trigo esse ano está produzindo muito bem. Na faixa de 63, 65, 70. Nessa área aqui, que é uma área que tem um solo bem leve, aqui ó, tá batendo, a gente pode ver, olha, derramei um pouco fora. Por isso que não pode fazer duas atividades ao mesmo tempo. Ano passado a gente teve uma produção melhor, obviamente que no final após a colheita a gente vai conseguir colocar todos os números numa planilha para ver realmente como é que tá. Como é que foram as médias, quanto deu de lucro, ou se não deu lucro, ou como é que está indo a situação inteira da operação. Ano passado, aparentemente, foi um ano melhor, mas esse ano está sendo um ano muito bom, muito acima da média. Aqui na nossa região, a gente está colhendo acima da média normal, que aqui na fazenda, geralmente é na faixa dos 48, 50. Esse ano a gente está acima dos 60 em muitas áreas. Fazendo várias atividades ao mesmo tempo, matando mosca, gravando vídeo para vocês. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fez o plantio esse ano, estava muito molhado. Inclusive, foi um problema nos Estados Unidos como um todo. Teve um excesso de chuvas aí no início da temporada, que prejudicou muita gente. Então, principalmente no cinturão do milho, onde o pessoal planta muito soja e milho, teve muita gente que foi prejudicado, que não conseguiu fazer o plantio das lavouras, o plantio em outras regiões atrasou. Aqui não foi tão extremo, mas tinha bastante umidade. Teve alguns casos, essa lavoura aqui é um caso que não consegui fazer o plantio em toda a área. Então, aqui é uma área um pouco mais de subida, aqui é uma área mais arenosa, drenou bem. Aqui no meio é baixada. Então, talvez seja difícil para ver no vídeo, mas essa área tem uma parte de grama. Tem uma parte de grama muito grande nela. Vou falar os números mais apropriados para vocês, em torno de 30 hectares, 35 hectares nessa área, mais ou menos, que eu não consegui fazer o plantio. Estava muito molhado, tinha risco de atolar o trator. Diferente, aqui é uma região diferente de outras regiões dos Estados Unidos e do Brasil. Do município aqui do lado é diferente, onde o nosso solo tem uma peculiaridade que a gente fala, que ele não tem fundo. Então, quando está molhado, ele fica extremamente esponjoso. E você atola, pessoal, dá atoladas terríveis, terríveis mesmo, porque literalmente o solo não tem fundo, né? Tipo, ele vira uma areia movediça e quanto mais você mexe, mais a máquina vai afundando. O que vocês vão me perguntar? Tá, João, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Pessoal, aqui existe um programa que é chamado The Prevent Plant. Eu já passei informações desse programa em vídeos de anos anteriores e tudo mais, mas esse ano ficou mais fácil de explicar para vocês, porque a gente tem áreas que a gente colocou nesse programa. Ele é um programa que você faz através da seguradora que nós contratamos as coberturas para as lavouras, aonde que, se você não consegue plantar uma área por excesso de umidade, a seguradora vai te pagar um valor X, que esse valor geralmente pode ser 65, 70, 75% da média da fazenda. Eles pegam a média desse produtor, multiplicam por 70% pelo preço que está quando você compra o contrato, quando você compra o seguro. Então vamos supor que o trigo seja $5, multiplica 0,70 vezes 40 saco por hectare, que é a média, vezes 5, e vai dar um valor. Esse valor é o valor que a seguradora vai te pagar caso você não consiga entrar na área. Então, a gente não está perdendo dinheiro nessa área. Por quê? Porque não foi plantado, não foi colocado em insumo, não foi pulverizado, não teve custo de operador, não teve custo de combustível. Então, essa área, tecnicamente, ela está nos gerando lucro. Porém, esse é um seguro pago, não é um seguro que a gente tem, que a gente ganha de graça. Então, tem o valor do seguro. Mas isso funciona muito bem, porque se não fosse existir esse programa, a gente teria 100% de perda, porque teria que pagar arrendamento para uma área que não está sendo feito o plantio. João,
Pode fazer em qualquer área. Pessoal, não. Tem que ser área que você comprovou plantio 3 dos últimos 5 anos, explicando para vocês um pouco melhor. Então, se é uma área que você costumeiramente faz o plantio e um ano não deu para fazer porque está muito molhado, você pode aplicar para esse programa. Então, é um programa que ajuda demais os fazendeiros norte-americanos. Lá no Brasil, não sei se tem algum programa parecido. Aqui é muito evoluída a parte de seguro, a parte de proteção das lavouras a partir de seguro, porque tem muitas intempéries, muitos problemas climáticos e então se não fosse seguradoras, pessoal, seria bem difícil fazer conseguir fechar as planilhas no azul, porque tem anos que a gente não consegue colher, tem anos que perde a produção para granizo, perde toda a produção, perde 70% da produção. Esses seguros eles são contratados com seguradoras privadas, onde a gente tem que pagar pelas coberturas. Não é um seguro que o governo dá de graça para o produtor. Porém, a gente sabe que lá no background, lá nos fundos, essas seguradoras elas ganham alguns benefícios do governo em relação a imposto e tudo mais, para fazer com que esses programas sejam viáveis e o custo deles não seja extremamente elevado. Então, tecnicamente, a gente paga por um seguro privado, mas a gente sabe que lá no fundo as seguradoras acabam recebendo ajuda do governo, principalmente em anos muito ruins e tudo mais. Então, é assim mais ou menos que funciona. É um assunto bastante delicado quando você vai me pedir, João, se você acha que o governo tem que interferir ou não tem que na agricultura. Até certo ponto, alguns programas são interessantes, mas por outro lado, muitas vezes não é. Então, sem fazer uma análise técnica e colocar na caneta, na ponta do lápis, eu vou dizer que todas as vezes que o governo dá dinheiro de graça para alguém, não é bom e lá no final acaba gerando problemas. Porém, a gente sabe que tem outras razões por trás de tudo isso e o governo está tentando fazer o máximo possível para baixar o custo dos alimentos. Isso é não é um programa, mas é uma lógica dos governos mundiais. Você tentar baixar o valor do custo da produção. Caso o governo não dê incentivo, como no combustível, como em financiamentos com taxas de juros melhores, acaba que o produtor não consegue produzir aos valores atuais e ele vai ter que vender por um preço mais alto. Ou ele vai deixar de produzir, o que tecnicamente o mercado faz com que aconteça naturalmente. Ele vai eliminar esse produtor, porque esse produtor vai quebrar, já que o produtor rural não pode escolher o preço que ele vende, é o mercado que fala por quanto ele vai vender, então os produtores vão sair da atividade e o valor vai aumentar, porque é tudo uma lei de oferta e procura. Quando tem uma procura muito grande, uma baixa oferta de produtos, o preço sobe. Então, a gente viu bem como funciona isso durante onde o bushel do trigo aqui, ele foi de $5,50, $5,20 antes do Covid, para 10,19 foi o mais alto que eu consegui vender. Então, a gente sabe que isso tudo quem acaba pagando lá no final das contas é o consumidor. Então, para explicar um pouco mais para vocês, pessoal, um vídeo simples, sem muita fuleiragem, sem muita fififi, muita edição. Aqui está uma área de praticamente 30 hectares, essa lavoura que tem 70, que a gente recebeu um valor de 70% da média de produção da fazenda, que a seguradora vai nos pagar, porque nós não conseguimos entrar e fazer o plantio. Obviamente que isso tem que passar por um comitê de aprovação. Existe um órgão aqui na cidade, em todos os municípios tem esse órgão, que ele é como se fosse um departamento do governo, da agricultura, lá no Rio Grande do Sul é Emater, e cada estado tem o seu, onde esse comitê, que ele é composto por 3 fazendeiros, o Scott é um deles, e mais 3 técnicos, tem que fazer a votação, e esse comitê ele pode aprovar ou negar. No caso da documentação da fazenda, o Scott não pode participar da votação, mas as outras pessoas, obviamente, que eles vão lá e eles aprovam, porque eles sabem que a gente só não plantou, porque choveu muito, todo mundo atolou esse ano, eu, graças a Deus, não atolei, principalmente com aquela semeadeira grande de 60 pés, então a gente sabe que isso é um problema que está acontecendo na micro-região, por causa do excesso de umidade, muita gente não conseguiu plantar. Praticamente todos os pedidos passam por aceitação unânime, porém, sempre tem aquela pessoa, sempre tem aquela uma laranja podre no meio da caixa, do saco de laranja,
que vai tentar passar lá num ano que todo mundo plantou. Então 99% dos fazendeiros plantaram e teve aquele cara lá que não conseguiu plantar, vai pedir esse socorro da seguradora. Aí quando chega lá na reunião, os caras vetam na hora, negam na hora, então não vai ganhar. E é assim mesmo. Enquanto isso a gente continua. 82, 86. Aqui está em bucha os por acre, pessoal. Mas ela se equivale a sacas por hectare. A minha média está de 59, porque eu cortei lá embaixo, colhi umas áreas que estão meio ruins, que morreram afogadas por causa do excesso de umidade. Então a minha média está um pouco mais baixa. Mas aqui, 65, 55, produzindo muito bem. Aqui que é uma área muito ruim, geralmente não colhe bem. E chegou no final do talhão. Então, bora lá rasgar mais um tiro novo. Respondendo mais uma pergunta frequente para vocês: quanto esse bruto aqui gasta de combustível trabalhando a 100% da capacidade do motor? Essa foi uma pergunta que eu recebi muito. O pessoal me pediu: João, quanto gasta? Porque eu mostrei, pessoal, que esse trator aqui está trabalhando com 100% da capacidade do motor, utilizando inclusive a reserva de potência para puxar essa semeadeira aqui. Semeadeira de 18 metros, conjunto que chega na faixa das 120 toneladas quando está todo ele carregado, incluindo o trator, semeadeira, insumo e tudo mais. Pessoal, esse trator aqui está gastando uma média de 105 litros de diesel por hora. E aí, será que é muito ou não é? Tem que levar em consideração que a gente está produzindo uma faixa de 22 hectares por hora plantado. Então você fazendo a conversão, está na faixa de 4,7 litros de diesel por hectare. Aí já muda um pouco a conversa. Gasta bastante, mas produz bastante. E aí, você acha que é muito, é pouco, está fazendo uma média boa? Conta aí. E há pouco a gente estava cortando lá atrás esse morro. Tem essa lavoura aqui, uma lavoura de em torno de 140 hectares, mais ou menos. E daí o vídeo eu iniciei atrás dessa lavoura lá, naquela baixada onde é que fica a área que a gente não conseguiu plantar. Aqui aquela famosa fazenda abandonada. Tá lá atrás. E aqui, pessoal, estamos finalizando a colheita de trigo do lado leste da fazenda. Após a gente terminar essa área aqui, essa área pequenininha, vamos acabar bem rapidinho. Daí a gente volta para a sede da fazenda. Em volta da sede tem uma área considerável de canola. Então nós vamos ter que fazer a análise se vai ser colhido a canola ou se a gente vai colher o resto do trigo. Tem em torno de 600 hectares de trigo ainda para colher. Em questão de poucos dias aí o trigo já vai estar pronto, se o clima obviamente nos ajudar. E daí a gente colhe a canola ou colhe a canola, depois vai lá para finalizar o trigo. Vale a pena lembrar, pessoal, que agora, final de agosto, início de setembro, ocorre uma mudança dramática no clima. Então, o clima agora começa a mudar rapidamente. As noites começam a ficar bastante frias. A temperatura durante o dia já não é tão mais alta, tão elevada. Então, seu grão tem que secar na lavoura nesse período agora, é bastante difícil, demora muito mais. Então, por isso que a gente tenta agilizar e fazer colheita de trigo, canola, tudo isso agora até acabar o mês de agosto, porque depois pode dar dor de cabeça lá na frente. O milho é mais tarde, nós não cultivamos milho esse ano, provavelmente não vamos mais cultivar milho na fazenda. Os equipamentos vão ser colocados à venda aí, as plantadeiras e plataformas possivelmente também.
Então é uma opção aí que a fazenda tomou, um rumo que ela seguiu para facilitar um pouco mais no operacional. Aqui na parte de baixo o trigo está muito bom, pessoal. Tá na casa dos 80, lá na parte de cima não tá tão bom assim, na casa dos 30. Eu suspeito falar que os gafanhotos fizeram um estrago muito grande lá na parte de cima, por isso que deu uma quebra tão grande em relação aqui. É a mesma lavoura, uma pequena distância, e parece ser só um círculo bem grande lá, provavelmente uns 3, 4 hectares que os gafanhotos tomaram conta. Então aqui a gente tem esse problema também. Mesmo com frio durante o inverno, algumas pragas continuam surgindo durante o verão. Muito obrigado, pessoal, por quem acompanhou esse vídeo até no final. Vamos tentar falar sobre canola no próximo vídeo, caso a gente for fazer a colheita da canola, ou senão vai ser de trigo novamente. Mas a colheita já está se encaminhando para o final. Até agora, graças a Deus, deu tudo certo. E esperamos que continue assim. Forte abraço e a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo.